Olá, meus queridos. Hoje é 26 de abril de 2022. Para quem não me conhece, meu nome é Dalva. Nós estamos lendo a Bíblia. E hoje nós vamos começar a partir do capítulo 4 de 1 Samuel. 1 Samuel. Quem ainda não viu o começo da Bíblia e interessar, maratonem os vídeos. Porque nós começamos desde Gênesis. Nós já lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. E Ruth, e agora nós estamos em 1 Samuel. Começando no capítulo 4 de 1 Samuel. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Os filisteus tomam a arca. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Lembrando, gente, que isso foi consequência do pecado. Porque o pecado estava no altar, né? O sacerdote, o Eli, estava lá velho já, e os filhos dele pecando na cara dele e ele fazendo de bobo. E ele não corrigiu os filhos dele. Então, quando a pessoa está em pecado, geralmente perde. Perde alguma coisa. Perde na batalha, às vezes perde. Hoje, na vida real, às vezes a pessoa perde um emprego, perde algum bem material, sei lá, ou algum familiar, porque está no pecado. O pecado sempre tem consequência. Então, o pecado é coisa muito, muito séria. Nós temos que vigiar. Para que pecar, gente? Pecar, você está agradando Satanás. Então, vamos procurar andar em novidade de vida, andar em ser justo, ser reto, andar mais certo, né? Pelo menos na medida do possível, porque a gente não consegue andar 100% certo. Pelo menos no que for possível, a gente andar certo. Esses filhos do Eli estavam pecando descaradamente. Estava na boca do povo já, escandalizando o povo de Deus. E eles no altar, sacerdote. Vamos continuar. Perderam a batalha, então foi buscar a arca. Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Para quem não conhece a Deus, né, gente? Eles acham que é quantidade. Deuses chegaram ao acampamento. Mas foi o Deus único, o Deus de Israel. O Deus de todos os viventes. Aí os filisteus falaram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. Olha que prejuízo, gente. O que pecado faz?
a arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. A morte de Eli. Então o pecado, gente, traz consequências drásticas. Deus, ele perdoa pecados. Jesus perdoa pecados, mas a consequência fica. Pode ter certeza. Quer ver? Vou te dar algum exemplo. Né? Se você é jovem, adolescente e faz sexo aí com seus, né, com seus colegas aí de escola, sei lá, geralmente engravida. Aí Deus perdoa o pecado depois, se você arrepender. Mas a consequência fica, né? Ficou um bebê sendo criado por adolescentes, às vezes jogado, põe na mão de vó, põe na mão de familiar para criar. Tem gente que ainda tem, né, a irresponsabilidade de fazer aborto e essas coisas. Aí a consequência do pecado fica. Porque o menino, coitado, veio numa hora errada e fica sofrendo nas mãos dos parentes para criar, ou então é abortado, ou é doado para famílias estranhas. Consequência do pecado. Às vezes você é jovem, né, homem ou mulher, e peca também, né, por exemplo, experimentando sexo errado, homem com homem, mulher com mulher, acaba viciando nessas coisas, é uma brecha para o inimigo. Aí quando você for grande, for adulto, que for hora de você casar, constituir uma família, você já está viciado naquele tipo de sexo. Aí, né, nunca vira mais, geralmente não vira mais uma pessoa normal. Né? Um homem normal, uma mulher normal que quer constituir uma família, que quer casar com uma pessoa do sexo oposto. Então, isso é consequência do pecado. Né? Se a pessoa se arrepender, Jesus liberta e muda de vida, mas fica aquele passado, né? Que talvez se tivesse vigiado, não teria que ter passado por ele, por esse pecado abominável, né? Aquela consequência, aquelas lembranças. Então é bom a gente evitar de pecar na medida do possível, porque isso é fato, né? A Bíblia fala que a alma que pecar, esta morrerá. Às vezes não morre fisicamente, morre espiritualmente, fica com a vida arrasada, andando no caminho errado, totalmente ao contrário da palavra de Deus. Né? Uma pessoa que experimenta usar droga, está experimentando o pecado, está dando brecha para Satanás. E aí cai no vício. Aí não consegue mais sair. Se algum dia ficar liberto, se algum dia voltar para Jesus, Jesus liberta. Mas o tempo que ele perdeu. E as coisas que ele perdeu, isso aí não volta. Né? O erro que já fez. Então é por aí, gente. Todo pecado tem consequências graves. Então vamos vigiar, né? A Bíblia fala vigiai primeiro, vigiai e orai. Vigie a sua vida, procura andar, pelo menos na medida do seu entendimento, procura ter uma vida reta, uma vida diante de Deus, que você não faça nada escondido, que Deus não possa ver. Tudo que você fizer, você imagina assim, Deus pode ver o que eu estou fazendo, porque a minha vida, né, é clara. Qualquer um pode ver o que eu estou fazendo, porque não tem nada a esconder. Mas se você faz as coisas ocultas, é porque você acha que ninguém pode ver. Mas Deus vê tudo, então não adianta. Ninguém esconde os olhos de Deus. Vamos continuar nossa leitura. A morte de Eli. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando eles ficavam tristes, viam que a desgraça caía sobre eles, eles se sujavam todos de terra, rasgavam a roupa, jogava cinza sobre a cabeça, terra. Isso é sinal de humilhação. Está humilhando diante de Deus. Tipo assim, a desgraça caiu sobre nós, vamos nos humilhar, para ver se Deus tem misericórdia de nós. Antigamente faziam isso. Hoje a gente humilha com jejum e oração, né? Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha, depois que Ofni e Finéias morreu, e a arca foi roubada pelos filisteus. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade,
contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? Que ele não enxergava bem mais, estava velho. O homem correu para contar tudo a Eli. Ele tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Olha, gente, que desgraça, né? Os 2 filhos de Eli morreram, sacerdotes, e a arca de Deus foi tomada pelos filisteus. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode. Engraçado, na outra Bíblia está escrito Icabô. Icabode também feio, né? Mas deve significar a mesma coisa. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Porque naquele tempo, gente, Deus fazia presença ali na arca. Ele mandou fazer aquela arca para ele morasse nela, para que ele morasse nela. Aí mandou pôr lá dentro as 2 tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. Acho que é só isso. Não lembro se tem mais coisa, não. Ele mandou pôr as coisas dentro da arca. E ele ficava lá. Naquele tempo, né? Deus ficava em qualquer lugar, mas a arca simbolizava a presença de Deus. Ele mandou, em sinal de obediência, ele mandou o povo de Israel fazer essa arca, que ele ia habitar na arca. E a arca ia andar com eles. Só os sacerdotes e levitas podiam tomar conta da arca. Ninguém podia tocar na arca. Depois vocês vão ver mais para frente, que quando 2 pessoas tocaram na arca, eles morreram. Não podiam tocar na arca, só os levitas. Capítulo 5 de 1 Samuel. A arca em Asdod e Ecrom, na terra dos filisteus. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua, ao lado de um deus lá de gesso, né? Dagon, o deus dos filisteus. Um dos deuses, eu acredito que eles tinham muito. Quando o povo, o deus principal deles era o Dagon. Tinha uma imagem grande lá, ao lado de sua estátua. Colocou a arca de Deus. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas, na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Olha só, que respeito. Só porque estava caído na soleira lá, o Dagon, o deus de gesso, né? Eles respeitam tanto que nem pisam na soleira. Mas é isso mesmo, gente. Quem não conhece o Deus vivo, tem respeito mesmo com os outros deuses. Mas vamos continuar, que isso aí só o Espírito Santo que revela.
Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel. Olha só como que eles falam Deus de Israel como um Deus qualquer, escrito com D minúsculo, como um dos deuses, né? Porque eles acham que o povo de Israel tinha muitos deuses também. A arca do Deus de Israel não deve ficar aqui, conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagom. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. Mas, quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Tudo era terra dos filisteus. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar. Eles trouxeram a arca de Deus, do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e a nosso povo. Ninguém queria a arca de Deus, né? Porque estava causando pavor. Porque o Deus Dagom caiu, a estátua. Caiu lá e quebrou. Tumores. Afligiu o povo da cidade lá com tumores. Agora mandou para outra cidade. Aí o povo danou gritar lá, ó. Eles mandaram a arca de Deus para nos matar. Eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá a fim de matar a nós e a nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: leve embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e a nosso povo. Pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Toda a cidade que a arca de Deus ficava, a mão de Deus pesava sobre o povo. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores e o clamor da cidade subiu até o céu. O retorno da arca a Israel. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com o que devemos mandá-la de volta a seu lugar. Eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta sua arca, mas enviem também uma oferta pela culpa, porque eles roubaram a arca, né? Então vocês serão curados e saberão porque a sua mão não tem se afastado de vocês. Repetindo: então vocês serão curados e saberão porque a mão de Deus não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Olha só, gente, que legal. O que eles recomendaram? Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Olha só. Os sacerdotes do povo filisteu falaram isso. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguir o seu caminho.
né? Porque em Faraó, Deus matou todos os primogênitos. Depois de 9 pragas, a última praga foi a morte de todos os primogênitos, todos os filhos, né, do povo egípcio. Todos os primogênitos morreram. Aí foi um prejuízo, né, gente? Perder os filhos é demais. Mas Deus endureceu o coração deles para que Deus fosse glorificado em Faraó. E enviou essas 10 pragas, só aí que Faraó deixou o povo partir. Vamos repetir. Só quando esse Deus os tratou severamente, tratou o povo de Faraó, eles deixaram os israelitas seguir o seu caminho. Porque o povo era escravo. Agora então, prepare uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria, e sobre as quais nunca foi colocado jugo, nunca foi colocado canga. Amarrem-nas à carroça, mas afastem delas os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas, se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Ou seja, berrando, né? E mugindo por todo o caminho, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale e, quando viu a arca, alegrou-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram, naquele mesmo dia, a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor, como oferta pela culpa, estes tumores de ouro, um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate, outro por Ecrom, de acordo com as cidades. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué, de Bet-Semes. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. Né, gente? Não podia olhar dentro da arca. Isso é desde a lei de Moisés foi falado. Gente, curioso, né? Lei é lei, gente, é para ser obedecida, não é para ser questionada. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, né, do povo de Deus, ó, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Quiriate Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham
e levem-na para vocês. Olha, gente, vamos parar por aqui, né? Amanhã nós vamos ler o capítulo 27, a partir do capítulo 27. A arca de Deus significava a presença de Deus. Deus ninguém via. Para que essa curiosidade de olhar lá dentro? Já sabia o que estava lá dentro, gente. Era as duas tábuas, né? As duas tábuas, a vara de Arão que floresceu, como nós vemos lá atrás, e o maná. Eu não sei se tinha mais alguma coisa, não estou lembrando agora. 3 coisas, tenho certeza. Então, gente, quem quiser, né, saber o que tem dentro da arca, é só pesquisar no Google. Fala assim, o que tinha dentro da arca? Escreve uma frase assim que aparece. Mas eu lembro dessas 3 coisas. Eu não lembro se era 3 ou 5 coisas. Eu sei que eram as pedras da aliança, as pedras da lei, a vara de Arão que floresceu e um pouco do maná. Então, meus queridos, vamos continuar lendo a Bíblia conosco, que é muito bom a gente conhecer. Conhecer a palavra de Deus, conhecer essas histórias, conhecer como, né, os pecados do povo de antigamente. Hoje também, né, gente, no meio de nós, ou melhor, no nosso meio, tá cheio de pecados, os mesmos pecados de antigamente, né? Os mesmos. Os demônios não morrem, não, os espíritos. É o pecado da prostituição, o pecado do homossexualismo, que, né, o mundo não gosta que a gente fale que é pecado, mas é pecado. É só o povo que andava em pecado que fazia isso. O pecado da prostituição, o pecado da idolatria. E hoje não é diferente. Mas é isso aí, nós não fomos chamados para ser juiz, nós não podemos ficar julgando, mas nós estamos vendo o pecado. A Bíblia fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o com a renovação do vosso entendimento. Então, pelo menos hoje nós entendemos, sabemos que não é uma coisa normal, né? O pecado do homossexualismo, é o pecado da prostituição, o pecado da idolatria e outros mais. Então hoje nós sabemos que não é normal, que é pecado mesmo, e Deus não agrada disso. Então, pelo menos a começar por nós, né? Nós podemos viver em novidade de vida, nós podemos vigiar, né? Para pecar menos. Não vou dizer que a gente para de pecar, mas quando a gente vigia, aceita Jesus, Deus nos dá direção, né? A um novo caminho, a um novo caminhar com Deus, obedecendo as palavras de Deus, observando a palavra de Deus, procurando obedecer, né, o máximo possível. Porque a gente não consegue ficar sem pecar, a gente ainda peca. Mas pelo menos hoje, o pecado da nossa vida é como um acidente, não é normal. Quando a gente peca, o Espírito Santo nos incomoda, para que nós arrependamos e pedimos perdão ao Senhor. Hoje, quando a gente peca, o Espírito Santo nos incomoda ao arrependimento, nos leva ao arrependimento. E antigamente não, a gente pecava achando que era normal. Igual muitas pessoas hoje que ainda não aceitou Jesus, eles pecam desenfreadamente. Tudo faz, tudo é normal, tudo pode, não tem nada a ver. Eles falam assim, não tem nada a ver. Bebe todas, prostitui, adultera, e cai, e levanta, dá prejuízo aos outros, rouba dos outros, usa droga, faz sexo homem com homem, mulher com mulher, tudo é normal. Então, porque não tem noção, não tem o Espírito Santo para mostrar para eles que isso é pecado, é erro. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente recebe o Espírito Santo. Meus queridos, Deus que abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Dá o like, inscreve se você quiser, ativa o sininho, compartilha. E vamos seguir a Bíblia, vamos ler. E outra coisa, gente, pega firme, né? Eu acho que vocês estão perdendo livros da Bíblia que eu já li. Vamos pegar firme nos vídeos. É difícil? É. Tem que ter disciplina. Para todos os dias você tirar um tempinho para você assistir. Porque é muito bom conhecer a Bíblia. A Bíblia fala, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Deus que abençoe e fique com Deus, a paz seja com vocês, conosco, com todos nós, em nome de Jesus.